Você está a um passo da sua vitória, de viver tudo que Deus te prometeu. E assim foi com Jesus, que foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois disso, começou a ser reconhecido. Vou ler para vocês Mateus 4, do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você entende o porquê que eu estou falando que você está a um passo na sua vitória? Porque Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E em um dos seus momentos mais vulneráveis, ao qual ele teve fome, e teve fome, diz aqui, Satanás encostou perto dele, né? E falou: Se você é mesmo filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele falou isso porque ele sabia que Jesus estava com fome. Então ele tentou Jesus no momento mais vulnerável dele, mas Jesus estava fortalecido por conta do jejum, porque o jejum ele te deixa forte, o jejum ele mortifica a carne. Jesus estava sujeito às mesmas coisas do que nós, porque Jesus ele veio em carne também. Mas Jesus ele venceu a carne, ele venceu o pecado. Com o quê? Com jejum, com a palavra. Ele venceu o inimigo no deserto com a palavra. Talvez você está passando por esse deserto. O deserto aqui está mostrando que é um lugar de preparo. Não foi um lugar de morte, foi um lugar de preparo. Para mostrar a Satanás que é possível vencer no deserto. Que não é na cama que você vence, não é no sofá que você vence, mas sim no deserto. Não é no banquete que você vence, mas é no deserto, que é o lugar de preparo, porque Jesus foi levado ao deserto para poder ser preparado. Porque, pessoal, para pensar um pouco, se até o Filho de Deus, cara, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, quanto mais nós, irmãos. Por que nós não podemos ir ao deserto, irmãos? O Senhor quer mostrar para Satanás que nós podemos vencer ele também no nosso deserto. Porque nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso Jesus falou mais à frente com Satanás também, cara. Quais são as artimanhas que você tem usado, as armas que você tem usado para poder combater Satanás quando ele vem te tentar, quando ele vem com as tentações dele? Que você tem usado? Qual é a arma que você tem usado, cara? Talvez a tentação sua é uma mulher, uma droga, né? Um dinheiro. Não sei qual é a sua tentação. Às vezes você está no momento mais vulnerável. Satanás ele encosta perto de você, cara. Talvez você está passando por umas condições financeiras ruins. Aí aparece ali um dinheiro fácil. É uma tentação que está aparecendo para você. Às vezes seu casamento está ruim. Você não está tendo relação com sua mulher ou com seu marido. Aí aparece ali uma tentação, um homem, uma mulher. Você entende? Sempre vai ter esses laços, essas tentações, cara. Mas aqui Jesus resistiu o diabo no deserto. Você entende? Às vezes o relacionamento está sendo destruído, ali é um deserto, meu irmão. Porque o casal ele não quer se relacionar um com o outro em conversa, sentimentalmente. Ele não tem isso. Então ali é que ele vem com as bandejas de prata, com as bandejas de bronze, com as tentações, meu irmão. No momento de mais vulnerabilidade da pessoa, ele aparece, meu irmão. Ele aparece com a bandeja dele, com o prato dele. Ele aparece com suas artimanhas. Mas aqui o Senhor Jesus mostrou que é possível vencermos a Satanás.
mas pelo poder o quê? Da palavra, sempre usando a palavra de Deus. Usando o Senhor Jesus como exemplo, porque aqui ele deixou vários exemplos, meu irmão. E tem uma parte aqui que fala assim, ó, no versículo 9, disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui ele estava oferecendo uma escravidão a Jesus. Jesus entendeu isso, pessoal. Ele falou que ia dar tudo a Jesus, mas Jesus tinha que fazer o quê? Prostrar-se perante a ele. Jesus é rei, irmão. Jesus era rei, ele entendia isso. Que ele é filho, que ele não é escravo. Que se ele se sujeitasse a Satanás nesse momento aqui, em troca dos reinos mundanos, ele seria um escravo de Satanás para sempre, irmão. E não ia sair vitorioso desse deserto. E logo depois que Jesus venceu essa parte aqui, o que aconteceu? No 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, irmão. Às vezes você tá no limite, cara. Tá naquela provação que já chegou no limite. É esse momento, meu irmão, que você tem que vencer essa tentação. É esse momento que você tem que mostrar para Satanás que você tá firme na rocha, por mais difícil que seja. Eu sei como é. Você acha que eu não sei como é? Eu tô passando por um pedaço também, irmão. Você acha que tá sendo fácil para mim, com uma esposa e 2 filhos, cara? Passar por situações adversas? Então tem dias que é pior do que os outros, meu irmão. Então Satanás, ele vem com a bandeja dele, cara. Às vezes dá vontade de ceder? É claro que dá vontade de ceder, irmão. É claro que dá vontade, você é um ser humano, cara. Mas busca a palavra do Senhor, jejue e ore, porque o deserto, ele não é para te matar, ele é para te forjar. Porque o povo, quando saiu da terra da escravidão, conta lá em Êxodo, que o Senhor levou eles ao caminho do deserto. Porque tinha um caminho lá que se o Senhor levasse eles, eles iriam ver as guerras, eles iriam desanimar. Então o Senhor levou eles pelo deserto também para forjar o caráter daquele povo, porque era um povo corrompido, era um povo que estava muito tempo na terra da servidão. Então o Senhor tinha que tirar o Egito deles, a escravidão de dentro deles, vocês entendem? E aquele povo, cara, eles não entenderam, cara, o que era aquilo. Não era para matar, mas muitos deles aconteceu o quê? Morreram no deserto, cara, porque não entendeu o que Deus queria fazer. O que Deus tinha para entregar a eles era muito grande, irmão. Era uma terra que manava leite e mel, irmão. Eles não teriam falta de nada naquela terra, porque enquanto eles estavam lá na terra da escravidão, a terra estava sendo preparada para eles, cara. E quando eles chegaram, a terra estava preparadíssima para eles, cara. Portanto, a terra tinha o quê, meu irmão? Gigantes. Os cachos de uva eram gigantes, cara. Daquela terra, meu irmão. As frutas daquela terra eram tamanho descomunal, irmão. Coisas que eles nem imaginavam, meu irmão. Então, a terra o qual o Senhor te prometeu que vai te entregar, irmão, é muito grande, cara. Por isso, dessa luta, desse deserto parece interminável. Mas creia que os anjos já estão vindo para te servir. Creia que eles já estão aí para te servir. Só falta você dizer não a essa tentação que está batendo na sua porta. Acredito isso até para mim, mano. É para mim essa palavra. E diretamente para mim. Primeiramente, essa palavra vem para mim. Entende isso? Vença isso, cara. Talvez é uma tentação que está batendo na sua porta e você não está conseguindo vencer ela. E o Senhor quer que você vença essa tentação. Porque Jesus, quando ele falou isso para Satanás, meu irmão, vieram os anjos e serviram a ele. E ali, depois você pode ler, que ali começa o ministério de Jesus. Ali começa Jesus a ser reconhecido. Ali ele foi em busca dos seus 12, cara. Ali ele formou a equipe dele. Você entendeu? Antes, você vai ter que passar do deserto. Antes do reconhecimento, vem o deserto. E você vai ter que passar por ele. Então vença o deserto, cara, para que você seja reconhecido. Porque enquanto você não vencer, vai ter aquelas tentações, aquelas pessoas que te tocam pedra, que não entendem o seu caminhar, mas querem falar de você. Ah, o cara largou o serviço dele, tendo as contas dele para pagar. Meu irmão, eu escuto muito disso, cara. Indiretazinha, o pessoal mandando. Ah, eu sei que eu tenho minha conta para pagar, mas como que eu vou largar meu emprego? Pessoal, eles têm medo de escravo, meu irmão. Uma vez escravo, sempre escravo. Foi isso que o povo de Israel não entendeu, irmão.
que eles não eram mais escravos, meu irmão. Mas as atitudes deles eram de escravo, meu irmão. Deus queria tirar a escravidão deles, mas eles não queriam deixar a escravidão. Muitas pessoas é assim. Tá indo na igreja, serve a Deus, mas vive a vida mediana, cara. Não conhece o Deus da verdade, não conhece a verdade, porque a palavra de Deus é escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto você não conhecer a verdade, que você não é escravo, de que você é filho, de que você é liberto, a escravidão ela sempre vai te dominar. A escravidão do emprego, de você acordar às 5 horas da manhã para poder ir trabalhar como CLT, para você trabalhar apenas para pagar suas contas de comer, e chegar o dia 15, você não tem nem nada na despensa para poder comer, irmão. De não ter nem dinheiro para poder comprar mais. Porque é dessa maneira que funciona para muitas pessoas, cara. Mas enquanto elas se comportarem como escravas e se enxergarem como escravas, a escravidão não vai sair delas. E elas não estão preparadas ainda para prosperar e habitar a terra que mana leite e mel, meu irmão. O povo de Israel não entendeu isso. Porque se eles entendessem isso, meu irmão, todas aquelas pessoas que saíram do Egito, meu irmão, iam viver na terra que mana leite e mel. E o deserto não era para ser apenas... Não era para ser 40 anos, mas sim 40 dias. Porque Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, irmão, para mostrar que é possível passar pelo deserto em 40 dias, porque essa era a missão do povo de Israel. Essa era a missão de Moisés, conduzir o povo apenas 40 dias no deserto. Mas durou 40 anos por conta da murmuração e do coração daquele povo. Então, o que aconteceu? Depois veio Jesus e foi para o deserto 40 dias mostrar que é possível vencer o deserto em 40 dias. Você entende isso? O que o povo de Israel não conseguiu vencer, meu irmão, o Messias venceu. O que eles não conseguiram, Jesus conseguiu. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Jesus veio para cumprir tudo, meu irmão. Jesus é a lei, Jesus se tornou a lei, irmãos. Você entende isso? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para você, irmão. Porque você é livre. Você conhece a verdade, você é liberto. Se liberte da escravidão, meu irmão. A escravidão dos vícios. Por isso que você não está conseguindo romper, por causa desses vícios que você tem, que você não está conseguindo se libertar. Vença esse deserto, meu irmão. Que você vai viver o propósito. Porque logo depois, Jesus começou a viver no propósito, meu irmão. E dali em diante, meu irmão, ninguém conseguiu parar Jesus. E até nos dias de hoje, irmão, nós ouvimos falar de Jesus. Olha quantos seguidores esse homem tem até hoje. Essa divindade, esse Deus tem, chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. Eu conheço Jesus, irmão. Você conhece Jesus. Meus filhos conhecem Jesus. Então você imagina quantos seguidores Jesus tem no mundo hoje. Jesus ressuscitou dos mortos, amigo. E ele vive para te libertar dessa escravidão. E creia que você está apenas um passo de viver a promessa, um passo de viver a vitória. Apenas uma palavra, meu irmão. Apenas um passo. Não deixe que as pessoas, que as palavras delas te paralisem. E lembre-se que você está a um passo da sua vitória. Eu creio que eu estou a um passo da minha vitória. E você crê que você está a um passo da sua vitória? Então compartilhe esse vídeo, se inscreva aí nas minhas redes sociais, me siga no Instagram e compartilhe esse vídeo e comentem para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas também que precisam escutar essa palavra. Eu te agradeço pela sua atenção e que Jesus entre no seu coração, na sua mente, na sua casa e que tudo vai ser restabelecido, entende? Não se preocupe, Jesus está no controle. Tamo junto, valeu.